o respeito à vida, a crítica ao apego e à ganância, a sensibilidade com o sofrimento alheio e uma via espiritual independente de templos e sacerdotes. São muitos os paralelos entre budismo e cristianismo. Mas será que esses paralelos são apenas paralelos mesmo ou teria havido algum cruzamento histórico entre essas tradições? Teria sido Jesus um budista em plena Palestina do século I? Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. O tema desse vídeo foi uma sugestão do Yuri Caldeira, que eu acho que não é meu parente. Se você também tem alguma sugestão de vídeo, não deixe de comentar aí embaixo. E claro, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhum vídeo. Antes de começar realmente a exposição aqui, eu queria dizer que é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque senão você pode sair com uma meia-verdade e não vai ser legal. A explicação só vai fazer sentido como um todo, então caso saia do vídeo antes do fim, por favor ignore tudo o que ouviu, ok? Então vamos lá. Em 1887, o aristocrata russo Nikolai Notovitch fez uma longa viagem pela Índia, passando pelo Punjab, Caxemira e Ladakh, que é uma região nos Himalaias de grande influência tibetana. Nessa última região, ele teria visitado o mosteiro de Emis, onde estaria preservado um documento sobre a vida de São Issa, que é o nome árabe de Jesus. Alguns anos depois, em 1894, o Notovitch publicou uma tradução em francês desse documento, com o título de A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Segundo esse texto, Jesus teria fugido de casa aos 13 anos, para escapar provavelmente de um compromisso de casamento, e teria se juntado a um grupo de mercadores com os quais acabaria indo parar na Índia. Lá ele teria tido contato com o Jainismo, que é uma das tradições mais antigas da Índia, e teria estudado também os Vedas, que são as sagradas escrituras hindus, por assim dizer, com os sacerdotes brahmanes. O problema é que Jesus não teria aceitado calado os ensinamentos da casta sacerdotal, sempre fazendo muitos questionamentos e tal, e isso acabaria colocando sobre ele uma sentença de morte. Para escapar desse destino, Jesus teria fugido para a terra dos Gautamitas, onde aprenderia ali o Pali, que é a língua dos textos sagrados mais antigos budistas, e depois de avançar bastante nos ensinamentos dessa tradição, ele teria sido enviado de lá para espalhar os ensinamentos de Buda por todo o mundo. Finalmente, depois de muitas andanças, ele voltaria eventualmente para Israel, com 29 anos, levando uma mensagem de compaixão, de não violência e de que o coração é mais sagrado do que qualquer templo construído por mãos humanas. As autoridades locais de Israel, principalmente os sacerdotes, muito dependentes do templo, não teriam lidado muito bem com essa mensagem e por isso Jesus acabaria sendo executado por crucificação. Esse texto apresentado pelo Notovitch não surgiu assim do nada e nem caiu de paraquedas na Europa. Desde finais do século XIX, alguns autores europeus dentro de uma área de estudo crescente no período, que era a de religiões comparadas, já traçava paralelos entre budismo e cristianismo e até mesmo sugeriam que a tradição de Buda, que é 400, 500 anos mais antiga, poderia ter influenciado diretamente o pensamento de Jesus. Só que para essa hipótese ser realmente plausível, pensando historicamente, pelo menos uma de duas coisas teria que ter acontecido. Ou Jesus teria que ter ido ao encontro do budismo, como na história apresentada pelo Notovitch, ou o budismo teria que chegar de alguma forma a Jesus na atual região ali da Palestina. Vamos então considerar cada uma dessas possibilidades. Primeiro, é realmente possível que Jesus tivesse ido à Índia? Para responder essa pergunta, a primeira coisa a se fazer é consultar as fontes mais antigas que a gente tem sobre a vida de Jesus. E essas são os evangelhos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João. É interessante perceber que o evangelho de Marcos, que foi provavelmente o primeiro a ser escrito por volta do ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, não diz um A sobre a infância de Jesus. A história começa com Jesus sendo batizado por João Batista, depois relata uma série de milagres, chega ao clímax na perseguição e execução de Jesus e termina com a ressurreição. Os evangelhos de Mateus e Lucas, talvez já pressionados pela curiosidade popular acerca da infância de Jesus, apresentam brevíssimos relatos no início dos seus textos, dos evangelhos, sobre esse período. Só que esses textos se resumem basicamente ao nascimento de Jesus e trazem, inclusive, muitas divergências entre si. Parecem estar mais preocupados, na verdade, em fazer certas afirmações teológicas, comparando a história pessoal de Jesus, principalmente, com a história nacional de Israel, do que em responder a questões realmente históricas. De qualquer forma, nada nos evangelhos sugere que Jesus tenha saído da atual região da Palestina, a não ser uma passagem em Mateus, capítulo 2,
quando José leva Jesus ainda bebê para o Egito, mas por pouco tempo, só o necessário para escapar da matança de crianças ordenada pelo rei Herodes. Agora, fora dos evangelhos, já é possível encontrar algumas histórias mais elaboradas sobre a infância de Jesus, em que ele, inclusive, ressuscita animais e dá vida a aves feitas de argila e coisas do tipo. Mas esses textos já são do século II, III em diante, e são considerados pelos historiadores como praticamente irrelevantes para esclarecer a história histórica mesmo de Jesus. Eles são muito importantes para entender as várias formas de cristianismo que se desenvolveram posteriormente, mas não para resolver questões do século I. E mesmo que fossem relevantes para reconstruir a biografia de Jesus, nenhum deles coloca Jesus nem perto da Índia. Então, é possível que Jesus tivesse viajado para a Índia? Bom, impossível não é, mas não tem absolutamente nada em termos de documentos antigos que aponte nem indiretamente para isso. Mas e o documento lá do Notovitch, né? Você deve estar imaginando. Então, desde que A Vida Desconhecida de Jesus, que é o livro lá do Notovitch, né, traduzido por ele, foi publicada na Europa, vários estudiosos já começaram a desconfiar fortemente dessa história, e um deles, o inglês James Archibald Douglas, chegou a ir ao mosteiro de Remes, onde o documento teria sido supostamente encontrado, e constatou, entrevistando o abade desse mosteiro, que o Nikolai Notovitch nunca tinha estado lá e que esse texto sobre a vida de São Issa era totalmente desconhecido na região e que a língua Pali, inclusive, que seria a língua em que esse texto teria sido originalmente escrito, nunca nem foi empregada ali na região. Algumas fontes afirmam, inclusive, que o próprio Notovitch, mais tarde, acabou assumindo a falsificação desse documento, mas a realidade dessa confissão é um pouco controversa. Agora, se é altamente improvável que Jesus tenha ido à Índia, é muito menos improvável que a Índia tenha ido até Jesus. Então, vamos considerar essa segunda possibilidade. O budismo surgiu na Índia por volta do século V a.C., mas só se expandiu de forma mais sistemática por outras regiões no século III a.C., na época do imperador indiano Asoka. Esse imperador foi responsável por enviar várias levas de missionários budistas mundo afora, que chegaram inclusive em territórios gregos e tiveram alguma influência por ali. Até antes disso, na verdade, o budismo já tinha alguma presença ali no leste europeu ou no oeste asiático por causa das conquistas de Alexandre o Grande, que conectou com o seu império enorme, né, desde territórios da Macedônia e Grécia até um pedaço do subcontinente indiano. Então, é interessante notar que algumas figuras próximas de Jesus no espaço e tempo tinham alguma notícia da existência da tradição de Buda. Filo de Alexandria, por exemplo, que foi um filósofo judeu mais ou menos contemporâneo de Jesus, reconhece a presença de budistas no Egito do século I, por exemplo. Clemente de Alexandria, um bispo cristão do século II, fala de indianos que obedecem os preceitos de Buda, que por causa de sua santidade extraordinária, foi elevado a divinas honras. Então, por incrível que pareça, havia realmente budistas não muito longe da Palestina nos tempos de Jesus. Agora, será que essa relativa proximidade aponta realmente para uma conexão, de fato, histórica entre Jesus e Buda? Bom, mais uma vez, não há nada na documentação pertinente que leve a essa conclusão. Mesmo entre as pessoas dos primeiros séculos depois de Cristo, que conheciam as duas tradições, cristianismo e budismo, não há nenhuma menção, nem indireta sequer, de que os ensinamentos de Jesus derivassem de alguma forma dos de Buda. Só muito mais tarde, no século XIX em diante, é que alguém vai propor essa dependência do cristianismo em relação ao budismo. Então, afinal, é possível que essa presença budista nas vizinhanças da Palestina tenha tido algum impacto no pensamento de Jesus? Bom, de novo, possível, quase tudo é possível. A questão é por que, na ausência de evidências realmente significativas a esse respeito, alguém faria a opção de acreditar que Jesus tivesse sido um monge budista ou alguma coisa do tipo. Geralmente, o que leva as pessoas a esse posicionamento é o fato de que existem muitos paralelos realmente entre os ensinamentos dessas figuras, Buda e Cristo. Por exemplo, a ênfase no respeito à vida e aos mais fracos, a rejeição da violência e a valorização da interioridade, do coração, acima de práticas religiosas exteriores. Segundo alguns, essa ética ou espiritualidade de Jesus marcaria uma ruptura absolutamente radical com o judaísmo e sugeriria, então, uma origem mais remota, como nas tradições indianas, por exemplo. Só que isso é totalmente falso. Toda a pregação de Jesus tem precedentes na sua própria tradição. Quanto ao respeito à vida e aos mais fracos, por exemplo, a Torá já dizia que os seres humanos carregam a própria imagem de Deus e a defesa do órfão e da viúva é algo recorrente ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente ali nos profetas. A declaração de Jesus de que os mansos herdarão a terra, inclusive, vem diretamente de um salmo judaico, o Salmo 37, que diz:
os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Já sobre a rejeição à violência, um provérbio judaico diz: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. E outro salmo diz: o Senhor examina o justo e o ímpio, ele odeia a quem ama a violência. E, finalmente, sobre a valorização da interioridade acima das aparências, há uma infinidade de passagens na Tanar, ou o Antigo Testamento para os cristãos, quando, por exemplo, o profeta Amós, falando em nome do Deus de Israel, diz o seguinte: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ou então, para fazer a última citação, juro, o profeta Jeremias, judeu, declara o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato corrigirem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Essa passagem, inclusive, é a que o próprio Jesus faz referência quando está expulsando os vendedores do templo, na famosa passagem ali do Evangelho de Mateus. Então, a questão é essa. Se por um lado é preciso fazer as conjecturas mais mirabolantes para concluir que Jesus recebeu ensinamentos budistas, por outro lado, basta abrir praticamente qualquer página das biografias mais antigas de Jesus, que são os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para se deparar com referências explícitas a ensinamentos judaicos. Então, concluindo, se Jesus teve contato com budistas, hinduístas, filósofos gregos, sacerdotes egípcios ou qualquer coisa do tipo, é difícil dizer. Mas uma coisa é certa: Jesus era judeu, filho de judeus, chamou judeus para serem apóstolos e pregou para judeus. Então, para buscar as origens do ensinamento de Jesus e entender a vida de Jesus, parece muito mais lógico e historicamente viável recorrer à história dos judeus e às escrituras dos judeus. Então é isso, as referências consultadas para esse vídeo estão todas aí na descrição, para quem quiser se aprofundar nessa conversa. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Se você gostou, clique aí no gostei, que me ajuda demais. E se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado por assistir e até o próximo.